No primeiro Lockcast de 2025, nós vamos trazer dois grandes atuantes nesse mercado. Meu amigo Marco Aurélio, da Ótima Locadora, e meu amigo Jonas Lincoln, da Alavanca Locadora. E o tema não poderia ser mais importante e pertinente para o momento. Afinal de contas, como é que vai ser o ano de 2025, dadas tantas mudanças e tantas nuances no mercado? Parabéns, você está em mais um Lockcast. Então, senta aí que está começando. Meus amigos locadores de todo o estado de Minas Gerais e de todo o Brasil, sejam bem-vindos ao primeiro Lockcast do ano de 2025. É um programa que você já sabe, tem o objetivo de levar para você informação e levar para você todos os detalhes para você poder tocar e gerir o seu negócio da melhor maneira possível. E não podia deixar de ser, a gente precisa falar de um tema muito importante, que é um tema que me é questionado sempre quando eu visito as locadoras. Afinal de contas, como é que vai ser o ano de 2025 para o nosso mercado? Eu trouxe duas pessoas aqui que são papas no assunto e que têm muito conhecimento. O meu amigo Marco Aurélio, da Ótima Locadora, ex-presidente do Sindilec, e o meu amigo Jonas Lincoln, CEO da Alavanca Locadora e futuro presidente do Sindilec. Senhores, muito obrigado por vocês terem atendido o convite do Sindilec. Para nós é uma honra grande. Marco Aurélio, por gentileza, faça as honras, você falar um pouco da sua atuação, um pouco de você, um pouco da Ótima Locadora, né? Aquela história da Lockbrasa, depois virou Ótima, não é isso? Isso. Bom, mas primeiramente é muito bom estar aqui com você, Alain, e com você, Jonas, e também poder falar um pouco para você, locador, contar um pouco da história e passar uma experiência e compartilhar uma coisa que, pode dizer, eu amo profissionalmente o mercado de locação. Eu pude ver esse mercado começar, crescer e estar no ponto que está hoje, né? E é um mercado mesmo desafiador, não deixa de ser, mas é interessante e tem oportunidades e ameaças, né? E acho que esse bate-papo aqui, eu espero contribuir, né, com a ajuda do Jonas aqui e a sua condução, para que o locador saia daqui com mais força para poder enfrentar esse mercado. É isso aí. Mas rapidinho, Marco Aurélio, como é que você começou nesse mercado da locação? Muito bem. Eu comecei, né, trabalhando no Grupo Orguel e trabalhava na parte de assistência técnica e resolvemos locar equipamentos para atender os clientes que mandavam as máquinas para conserto e precisavam de equipamento durante esse período. E isso foi há 50 anos atrás. Você está dormindo no formal, Marco Aurélio. Você está muito bem, parabéns. Mas, né, tive a oportunidade aí de ver muita gente e passar e ver o mercado enfrentar crises, né? Plano Cruzado, Plano Sarney, pandemia, né? Há pouco tempo pandemia. E tudo isso a gente foi vivendo nesse mercado e assim começou. Eu vejo a locação e eu também vi uma coisa assim, eu vi grandes empresas, logo que eu lembro da primeira empresa que começou no Brasil, que tinha uma projeção no Brasil e, com todo respeito, eu falo aqui, Rental Center, e hoje a empresa não existe mais. Então, isso é uma preocupação, né? Que é uma preocupação nossa. O que vai acontecer com a nossa empresa? Como é que nós vamos enfrentar esse mercado? Mas é um mercado interessante, é um mercado... É importante a gente entender o que eu vou passar um pouco do que eu aprendi. A alocação de equipamentos é um negócio de capital intensivo. O que é isso? Se você tem 100 mil investido, você vai faturar 10% ou até menos de 10%, dependendo da linha, dependendo do tipo de produto, se você não atinge 10% do seu capital investido em um mês. Então, isso é o faturamento bruto. Então, você tem que gerir isso. Fala, espera aí, eu investi 100, vou faturar 10, né? Como é que desses 10 eu vou pagar meus custos operacionais, eu vou manter minha empresa
vou crescer, vou investir em outras coisas que não é equipamento, que eu preciso investir e obter um lucro, obter um resultado. Realmente é um desafio. Agora, por outro lado, é um mercado também que não tem barreira de entrada. Você começa com poucos equipamentos, você pode começar alugando um equipamento, né? E daí vai. E isso é uma dinâmica que eu observei, vivi e observei, né? A Lockbras, na época, uma certa altura, ela chegou a ser a maior locadora de ferramentas elétricas do mundo, né? Visitamos outras empresas, chegamos a ter 30 mil ferramentas. E o pessoal fala, nossa, o que é isso? Como é que tem uma empresa que tem 30 mil ferramentas elétricas? E passamos por isso e depois a gente olha e faz um balanço, né? Balanço do que sobrou, como é que ficou e tudo. Então, tem os erros e os acertos, né? E vamos poder compartilhar isso aí com a ajuda de cada um, com a vivência de cada um. Então, com certeza. E eu estou aqui também com deixou de ser um amigo para virar um irmão, o meu amigo Jonas Lincoln, da Alavanca Locadora. Jonas, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Para nós é uma honra também. E fala um pouquinho de você, da Alavanca, como é que você começou. Já estou sabendo que foi o amigo do Marco Aurélio que te indicou para o Grupo Orgel. Você começar a trabalhar no Grupo Orgel. Foi o seu primeiro contato com locação de equipamento. É verdade. Primeiramente, obrigado, né? Muita gratidão por estar aqui. É mais uma experiência que a gente está tendo, né? E essa audiência incrível que é o Lockcast e que o Sindilec tem proporcionado aos associados, né? aos locadores de forma geral. E essa contribuição do Sindilec e desse trabalho tem sido muito interessante porque a proposta é profissionalizar, né, os gestores de maneira que a gente consiga romper com os desafios, né, do segmento e do nosso país. Então, me sinto muito honrado e muito grato por estar participando aqui com vocês. E a minha história é essa também, né? Estou com quase 40 anos trabalhando com isso. Não sei fazer outra coisa, só sei mexer com isso. E o Marco é um amigo, né, do coração mesmo. Lamento a gente não ter tanto contato, né? As atividades do dia a dia, a nossa rotina acaba não permitindo isso. Mas sou muito grato porque foi meu primeiro contato com o setor, com o segmento da locação. E eu comecei lá atrás, em 88, e através do Grupo Orgel também, que foi uma escola para mim. E então, estamos aí para tentar entender todo esse contexto. Né? Como o Marco disse, eu ratifico isso, a gente passou por muitas situações no nosso país, situações delicadas, né? E pensando assim, o que vai ser do amanhã, mas no final estamos todos aqui, né? É claro que você estar nesse mercado e sobreviver e ser bem-sucedido e ser gerador de riquezas não é simples. Então, existe todo um contexto que, se você for disciplinado, obediente, a chance de dar errado é muito pequena. Mas isso te cobra uma retaguarda bem estruturada e eu tenho, apesar de tudo, tenho boas expectativas daqui para frente, né? E estou aqui para aprender também com o Marco, com você, Alan, que é o grande visitador dessas locadoras aí, né? Minas Gerais afora, e traz muitas coisas importantes para todos nós. O objetivo é compartilhar conhecimento, né? Porque a gente consegue profissionalizar melhor quando a gente mostra para as pessoas, né, para o empresário que atua no nosso setor, a maneira, não vou nem falar a maneira correta de fazer, mas a maneira, dar alguma mensagem para ele de como ele vai errar menos, né? Eu acho que porque se aprende mais no erro do que às vezes no acerto, né? Mas vamos entrar no nosso tema então, porque isso aí é uma pergunta que a grande parte dos empresários da locação me faz quando eu chego numa locadora, quando eu vou falar com ele de gestão, e a minha visita ela é sempre norteada para cobrar do locador, cobrar no bom sentido, né? Que ele tenha uma boa gestão do negócio, o que ele está fazendo do negócio dele enquanto
gestão ali, enquanto gestor. E a pergunta que quase todo mundo tem me feito: Alan, como que vai ser o ano de 2025? E por que eles me perguntam isso? Porque quem é associado do Sindilec e participa lá no nosso grupo de WhatsApp vê que todos os dias eu faço um clipping de notícias falando principalmente aí de notícias e fatos que podem afetar direta ou indiretamente o dia a dia do locador. E eu tenho colocado até de maneira frequente, não porque eu quero, mas é porque a notícia ela existe, ela está lá, de que o mercado da construção civil, que é 80% das locadoras que a gente tem no estado de Minas, trabalha diretamente como fornecedor, como cadeia produtiva da construção civil. E eu tenho noticiado que o mercado ele tem cada vez mais os custos para se construir estão mais altos. As taxas de juros nos bancos, tanto para quem vai construir, mas para quem vai contrair um crédito para comprar um imóvel, está cada vez maior. Existe hoje uma tendência, uma migração do pessoal que ia investir para comprar um imóvel, eles estão procurando mais aluguel de imóveis, e isso está fazendo o aluguel dos mercados, o aluguel residencial, subir consideravelmente. Nós temos aí um governo que tem trabalhado para elevar a taxa de juros, tem trabalhado para elevar o custo do país, e isso nos afeta diretamente. Então, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês na visão de empresários. E vocês dois estão aqui não à toa, porque vocês são o modelo e exemplo de empresários bem-sucedidos na locação, igual o Marco Aurélio falou aqui há pouco. Já passou por várias crises, né? O Brasil ele é cíclico, né? Tem hora que a gente está bem, tem hora que a gente está mal. Então, primeiro, qual que é a visão de vocês com o atual panorama econômico do país, falando talvez um pouco mais focado aí na construção civil, que é o principal contratante das nossas locações, e o que vocês acham que a gente pode esperar aí para o ano de 2025? Muito bem. Bom, eu acho que o 2025 é um ano como outros que nós já passamos. O Brasil, empreender no Brasil, eu diria que é navegar no mar revolto. Então, você tem ondas e vagas, e ondas e vagas. E isso faz com que tem horas que você tem que pisar fundo no acelerador, tem que para vencer uma vaga, e tem horas que você tem que, no mesmo momento, você tem que dar uma inversão de marcha para não despencar numa onda, né? Então, é isso que acontece com o empreendedor, com o empresário brasileiro. Ele fica sempre tenso, sempre atento, o mercado é muito volátil, responde, por exemplo, se acontecer alguma coisa na política, o presidente espirrou, opa, me muda isso, vai fazer isso, opa, retrai isso. E realmente o governo precisa olhar melhor para isso, o governo precisa ver que não é uma política assistencialista que vai resolver isso, realmente é investir na economia, é apoiar os empresários, é apoiar quem trabalha, não só os empresários, mas apoiar quem trabalha, seja trabalhador ou empresário. E nós estamos nesse mercado e isso é uma realidade, é um mar com que nós estamos vivendo. Como eu falei no princípio, eu acho que o empreendedor da locação, o locador, ele é como, na minha história, ele é como o padeiro, sabe? Você é um padeiro. Aí você começa fazendo pão na sua casa. Você pega uma máquina, vou alugar essa máquina, vou entrar no mercado e tudo. Aí você vai fazendo, aquilo dá certo, aí você já tem que comprar um forno maior, aí já não dá para você fazer na sua casa, aí você tem que mudar, aí você entra numa... E isso que é um grande desafio, que eu acho que o Sindilec pode ajudar muito e ajuda nisso. E é bom você, locador, aproveitar, né? Não leve 50 anos para aprender isso. Vá à casa do locador e aprenda, porque você tem que ter um modelo de gestão. Não existe um modelo de gestão, existe o modelo adequado para a sua empresa. E a partir do momento que você cresceu, esse modelo às vezes não serve mais. Você tem que trocar. E eu estou falando de modelo de gestão, estou falando de software, de maneira, de várias coisas, né? O que é importante para 2025? Põe a sua empresa azeitada.
que é azeitar a empresa? Você tem que estar afinado, preparado para na hora que você precisar. Na hora que você tiver uma oportunidade, fechou uma locação, você tem as máquinas disponíveis, você tem tudo revisado, você coloca e atende. Na hora que você está sem locação, você tem os custos controlados, você consegue sobreviver com metade, às vezes, do seu faturamento ou menos do que isso. Você tem que estar preparado para isso. E isso realmente é uma arte. Por isso que eu falo que é padeiro. Porque o mercado, o locador, ele não é simplesmente um comerciante que pega uma coisa e é um intermediário e vende aquela coisa. O locador, ele pega um produto e ele transforma esse produto em quê? Em horas disponíveis de uso para um cliente. Então, é como se ele pega uma madeira e transforma num violino. Ele pega uma massa e transforma no pão. Ele não pega simplesmente a máquina lá do fabricante e repassa ela para o cliente final. Ele pega a máquina do fabricante, assume toda a responsabilidade de funcionamento, de uso, de obsolescência. E depois eu até vou falar um pouco sobre obsolescência e vou pedir o Jonas para também participar nisso. Mas é isso. Mas, para mim, eu falo assim, qual que é o 2025, o que é? Mar turbulento. Mar turbulento, o barco tem que estar azeitado, pronto para acelerar e pronto para reverter a marcha e segurar. É por aí. O mercado da construção civil, ele sempre foi muito resiliente, né? Tirando aquela época do final da Copa do Mundo, em 2014, que deu uma caída, que eu acho que aquilo ali foi um ponto fora da curva, porque a gente nunca viu um cenário tão sombrio para a construção civil igual aquele. Uhum. Mas eu acredito muito que o mercado da construção civil, ele se adapta às dificuldades, porque talvez o principal motor da economia do país é a construção civil. Você acha, Jonas, que dentro desse cenário a construção civil ela vai continuar com a sua resiliência e ela vai achar o caminho dela para ela poder continuar progredindo, para ela continuar evoluindo, ela não se desaquecer, vamos dizer assim? Você fazer um prognóstico no Brasil é um pouco complexo, né? Nem a melhor bola de cristal do mundo vai conseguir fazer isso. Diferente de países mais desenvolvidos, que você consegue fazer um planejamento, você tem uma segurança de fazer um desenho e o seu índice de assertividade ele é bem maior. No Brasil isso é muito complicado, mas eu vejo o cenário brasileiro muito como aquele vendedor de sapato que a gente cansou de ouvir essa história, né? Dos vendedores de sapato que foi na África e lá não tinha mercado porque ninguém usava, mas o outro viu que uma oportunidade porque lá ninguém usava. A questão no nosso país, a gente tem uma informação paradoxal, né? Ou seja, o país ele tem muitas deficiências de moradia, de infraestrutura, saneamento básico, ou seja, há muito que se fazer no Brasil. Há muito que se fazer. E, então, é uma notícia ruim e, ao mesmo tempo, é uma notícia boa. Porque essa deficiência, ela aponta para muita geração de trabalho, né? Então, o que ocorre? Para o locador, ele precisa enxergar que, por mais difícil que seja o cenário, tanto imposto pelo governo, né, que deveria ser um facilitador, bem como essas oscilações, né, que vocês falaram, a coisa ela tende a sempre dar certo. Mas eu considero, baseado muito no que o Marco falou, talvez o maior desafio nosso seja nós mesmos, o próprio locador, né? A gente precisa entender que o nosso segmento, ele cresceu, ele ficou grande, é um segmento muito profissional, muito importante para a nação. E partindo desse princípio, nós não podemos ser aventureiros ou gerenciar nossa empresa de forma amadora. Independente do tamanho da sua locadora, a gente precisa entender que é uma empresa. E nós, empresários,
precisamos definir quais métricas eu vou estabelecer aqui na minha empresa para eu poder crescer. Porque, assim, o empresário que vende o almoço para comprar a janta, isso prejudica o segmento. Então, quando a gente pensa em métricas, em números, em gestão, a gente está falando de estudo mesmo, não é? Então quer dizer que todo mundo tem que entrar para uma faculdade? Quem dera, né, que isso fosse possível. Seria o melhor dos mundos. Seria o melhor dos mundos. Mas você gerenciar, tem várias escolas, vários parâmetros que a gente precisa estabelecer dentro da nossa empresa para nós enxergarmos como devemos vencer os desafios do mercado, as turbulências da economia e conduzir a nossa empresa de forma saudável nesse Brasil que é desafiador. Então, assim, as perspectivas do ponto de vista de infraestrutura, de maneira geral, a gente enxerga o seguinte: há muito o que fazer. Pode dar um desaquecimento aqui, outro acolá, sim. Você, Alan, você trouxe uma informação importante, né? Está havendo uma tendência de que o consumidor ele opte por um aluguel ao invés de comprar um imóvel. Ok. Mas quando você opta por comprar um imóvel, automaticamente você tem que ter alguém que construa aquilo, né? O aluguel ele está com um viés de aquecimento e isso motiva o construtor, isso motiva a construção civil, né? O Estado americano ele tem muito mais o viés de locação, de hipoteca, do que compra. Quem sabe o Brasil está migrando aí no futuro para esse cenário. Ou seja, ainda vai continuar existindo a necessidade de que a construção ela siga firme, até porque o nosso governo ele sabe disso, né? Um dos segmentos que movimenta muito a economia do país é a construção civil. Então, a construção civil seguindo, o locador vai em frente. Mas se ele não tiver métrica, se ele não tiver uma competência de gestão, ele não vai experimentar o sabor de gerar riqueza. E quando eu falo de gerar riqueza, eu preciso ressaltar isso, nunca é sempre do ponto de vista financeiro. A gente gera riqueza em vários ambientes. Isso traz uma satisfação, um prazer, né? Então, quando o Marco fala que ele está 50 anos trabalhando com isso, eu estou 40, a gente está nesse segmento porque é prazeroso, é gostoso. Isso traz uma satisfação e que nos faz continuar, porque se não fosse bom, a gente estava em outro canto, né? Então, por mais difícil que seja o cenário, eu ainda continuo vendo com bons olhos e com muita crença de que a coisa vai ser boa. Então, a conclusão que a gente pode chegar com relação ao relato do Marco e ao seu é que, mais uma vez, né, o maior desafio não está da porta para fora, está da porta para dentro? Isso mesmo. O que o Jonas falou. O mercado de construção não vai parar. Mas o pessoal está deixando de comprar para alugar. As construtoras vão passar a construir loft, né? E a quantidade de pessoas que estão comprando imóveis para alugar. Ou que colocam, vou comprar esse imóvel e vou fazer dele um Airbnb, né? Sim. Eu estou comprando esse apartamento pequeno aqui, que era um loft, eu posso usar ele, mas também eu posso alugar, é um investimento, né? Então, esse mercado, ele é um mercado que impulsiona o Brasil, mercado de construção civil. E nós como locadores de equipamentos para construção civil, nós estamos atrelados a ele. Então, não é uma grande... É lógico que pode ter umas oscilações e tudo, mas essa não deve ser a maior preocupação. É isso. A maior preocupação é o seguinte: será que a minha empresa está preparada para essa turbulência, né? E aí é os cuidados. Até quando eu falei da questão, o que o locador ele traz para si? A responsabilidade, posso dizer que a responsabilidade da obsolescência do equipamento. Os métodos construtivos estão mudando, né? Então, por exemplo, eu sou um locador de andaime. Aí eu vou investir demais em andaime e tal. De repente vai chegando a plataforma aí, as plataformas, e tomando esse mercado.
um equipamento, às vezes um equipamento que tem um preço elevado, é o que acontece às vezes no mercado da Europa. Os equipamentos de pequeno porte, eles não são alugados. Por quê? O custo deles é baixo e o custo de mão de obra, custo para operar uma locadora lá fora, é muito mais alto do que aqui. Então, o que isso força? Não compensa alugar uma maquita, não compensa alugar um martelinho. Isso virou um equipamento de uso, assim, descartável, de uso, nem conserta. É um commodity. É um commodity de uso, assim. A construtora, ela não vai alocar e você não vai conseguir fazer um preço que seja interessante para a construtora alocar e te dar um lucro. Então, isso é uma coisa que o locador deve se preocupar. A minha linha de equipamentos, qual que é o futuro dela? Qual que é a tendência? Eu invisto nesse equipamento, mas qual que é a tendência? E outra, aí ele tem que se pensar no retorno, né? Aquilo que o João falou, não adianta ele vender o almoço para pagar a janta. Ele tem que pensar assim, como é que eu vou fazer para que esse equipamento atenda o mercado, me dê esse crescimento, essa realização, porque eu sou um atuante no mercado, eu atendi o mercado, eu ajudei a economia e obtive o meu quinhão ali, obtive o meu bom resultado para investir em outro equipamento, para trocar e tudo. E isso permeia nessas questões aí que são muito dentro da porta para dentro. Como é que são os meus controles e tudo? Porque quando você começa fazendo um pãozinho em casa, né? Voltando, você compra lá 1 quilo de farinha, faz e vende o pão para os seus amigos. Mas na hora que você começa a crescer, e já é um forno grande, e já é um caminhão de farinha que entra lá, e tudo tem que ser gerido, tudo tem que ser controlado, tudo tem que ser de outra forma. E isso é o que eu vejo, igual quando eu falei no começo da nossa fala. O que é um pouco triste? É ver uma empresa que era um player no mercado, que era atuante, e a empresa simplesmente evaporou. Por quê? Porque o mercado de locação, como a gente falou, ele transforma, não é como um comerciante que compra uma mercadoria por 100 e vende por 90, no mês seguinte ele já tem 10 de negativo, e se ele continuar fazendo isso, em 2, 3 meses ele quebra, ele fecha. A locação não, ele compra uma máquina por 100, vamos dizer, por exemplo, aluga por 10, a máquina continua, voltou a máquina para ele e tal. E desses 10, o que foi resultado mesmo para ele? Né? O que ele conseguiu? Porque essa máquina de 100, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ela vai sucumbir, ela vai acabar. Vai depreciar. Vai depreciar. Então, todo esse controle é uma responsabilidade e um alerta que eu faço aí para você, locador. Fique atento para o que está acontecendo com o seu equipamento, quer dizer, o equipamento que eu alugo, qual que é o futuro dele, o que eu posso, vou investir, sempre tem mercado, né? E o mercado não muda assim de uma hora para outra, né? Mas só que também a sua frota, você não troca a sua frota de uma hora para outra, né? Às vezes, quando você tem uma locadora já estabilizada, vai levar anos para você mudar de linha, né? E vai depender de muito investimento, E a mesma coisa é o modelo de gestão, né, que é muito importante. Não existe um modelo de gestão padrão, certo? Existe um modelo de gestão próprio para a sua empresa, né? Sua empresa cresceu, esse modelo de gestão já não serve mais. Você tem que trocar, você tem que revisitar isso e mudar. Aqui eu estou falando de processos, de forma, de N situações aí. E realmente isso é um desafio, né? E eu acho que o Brasil é isso. O que o Brasil apresenta agora? Muitos desafios e muitas oportunidades. Vai depender de onde que a gente vai se posicionar, de a gente estar preparado para isso. E nisso, eu acho que esse compartilhamento, essa união, essa associação, essa questão de formar um sindicato e discutir isso, entender isso, porque cada vez, por exemplo, eu espero que nós saiamos desse podcast aqui, eu tenho que olhar isso. Isso me chamou a atenção para isso aqui que eu tenho que olhar na minha empresa. Eu tenho que cuidar da minha manutenção, eu tenho que cuidar do meu controle, eu tenho que cuidar da minha força de venda. Será que a força de venda, a forma que eu estou atuando, o meu marketing está adequado e tudo? E são essas coisas que eu
considero que é uma arte. É bom viver isso. É por isso que acho que eu e o Jonas estão aí, né, falando tempo aí, né? O Jonas parece um menino ainda, né? Tingiu o cabelo de branco ali. O Alan teve outra opção, mas seguimos aí com isso. Vamos lá. Mas você, só desculpa, você falou uma coisa interessante, Marco, e eu vi isso ao longo desse tempo todo, que oportunidade sempre tem, né? E a gente é de uma época onde o nosso segmento, ele era ainda, estava ali ensaiando, né, para uma coisa mais consolidada. E a gente viu que o negócio ficou grande, né? O número de locadoras que tem hoje no Brasil, em Minas, em Belo Horizonte, é uma coisa assustadora. Padaria. Então, assim, região metropolitana, 800 locadoras, Minas, 5.000, e no Brasil, quase 30.000 locadoras, alguma coisa assim. Ou seja, a coisa ficou exponencial. Na verdade, o número mesmo, nós temos hoje em Minas Gerais empresas com KNAI principal de locação, ou seja, é uma locadora de fato, né? E ativas na Receita Federal, nós temos 19.142 locadoras. Em Minas? Em Minas. Uau! Tá vendo? A coisa é muito grande. Com KNAI. E tem aquele pequeno depósito de material de construção. Exatamente. Que aluga. E que se a gente considerar esse pessoal que tem um KNAI secundário de locação, que é como você falou, o cara é uma casa de material de construção, mas ele tem ali uns equipamentos ali que tem sinergia. Aluga para os amigos. Tem sinergia com o negócio dele, né? Nós estamos chegando perto de 50 mil empresas. É muita. Em Minas Gerais. Então, o que ocorre? A gente, como empresário, a gente tem que entender que a coisa ficou consolidada mesmo. E o país hoje depende da locação. E quando eu digo país, eu digo construtora, eu digo indústria, eu digo a pessoa física, né? Então, assim, é um consumo constante. E então a gente precisa, o empresário precisa ser grande como o segmento é. Então, obviamente, cada empresa, ela faz ali o seu modelo de gestão. Mas eu vejo que o modelo, assim, existem os parâmetros, né? Se o meu modelo de gestão, ele não está sendo gerador de resultado, eu tenho que elevar os números, né? Então, para nós locadores, entender o que é uma DRE, o que é um ROI, um ROIC, uma lucratividade, uma rentabilidade, um rental rate, um rental utilization, ou seja, são todo um conjunto de informações, de números, que tem uma função tão importante dentro de uma locadora, que ele te mostra aonde que você estava, como você está e para onde que você está indo. Então, quando você tem conhecimento desses números, aplica esses números, essas métricas, na gestão da sua empresa, ele vai estar te apontando o que você conseguiu até agora. Se está satisfatório, ok, siga o caminho. Se não, a gente precisa mexer nesses números. E essas ferramentas de gestão que abrangem a empresa como um todo, né, desde a força de vendas até a sua máquina que está ali parada, né, que você precisa ter consciência do seu índice de efetividade com ela, né, a sua ociosidade de forma geral, comportamento do mercado. Então, esses números, eles vão te mostrar para onde que você está indo. E estatística, né, que é mais ou menos o que o empresário precisa saber, o índice de acerto é muito grande, né? Portanto, a gente saber gerenciar a nossa empresa, e se os meus números não estão mostrando um prognóstico satisfatório, ótimo, que legal, agora eu posso mexer, porque eles estão me apontando por algo que não está satisfatório. Então, eu mexo aqui agora. O número está mostrando com clareza que para onde você está indo não está legal. Exatamente. Então, esse é o diferencial competitivo. Então, veja bem, a gente estudou muito lá na Fundação Dom Cabral e como que isso dá certo, né? É uma ferramenta
eu diria, fundamental para cada gestor. E eu digo mais uma vez, independente da locadora. Eu saí de um grupo, né, que é um grupo referência no país, que é o Grupo Orgel, e nós fundamos aí a Alavanca. E quando a empresa ela estava ali começando, né, os seus primeiros movimentos, nós aplicamos nela um modelo de gestão de uma grande empresa, né? Ou seja, aqueles números, eles nos ajudaram a enxergar o futuro. E quando o futuro, segundo os números, não eram bons, a gente trabalhava naquilo ali. Então, o empresário, ele trabalha muito, ele está ali atrás da mesa, não é para ser operacional. Ele precisa enxergar a coisa de cima. Isso é gostoso, isso é bom, né? Isso é satisfatório, mas é desafiador. Eu costumo dizer que no Brasil o empresário tem que ser ninja, né? Ele tem um grande sócio, né? E o maior sócio de cada empresário se chama governo, né? Onde pega uma parcela boa, né, da sua receita, e eu diria que ele é um sócio que não te ajuda muito. Ele é um sócio retirador. Exatamente. Porque tem sócio investidor, o governo é um sócio retirador. Ele vai retirar ali. Só pega a parte dele, né, Marcos? Dele. Então, cabe muito a nós aí, realmente, estudar. E isso não é coisa de outro mundo. Às vezes, a gente fica assustado com essas coisas. Por exemplo, a receita per capita, um ADR. Qual que é o número ideal para você ter um EBIT? Qual que é o número ideal para a sua locadora? A minha locadora, o portfólio dela é tantos por cento de máquina, tantos por cento de andaime, ou é mais estrutura, ou é mais máquina. Então, para isso, existem números, existem parâmetros. É isso mesmo. Então, se o meu EBITDA, o parâmetro ideal é X, e eu alcancei aquele número, eu estou sendo bem sucedido. Eu vou colher resultados positivos. Mas o meu, exemplificando, tá? O meu EBITDA ideal pode ser diferente do EBITDA da Ótima, que tem ali no seu portfólio mais máquinas e ferramentas. Mas como a Ótima, existem várias outras empresas locadoras que estão segmentadas em ferramentas. Então, a gente precisa conversar mais entre nós. Eu percebo, sabe, Alan, que a gente desenvolveu muito a cultura de concorrência. E a palavra concorrência, ela obteve um tom muito pejorativo. Ou seja, é um querendo passar por cima do outro, ao invés de nós sermos parceiros. O que me impede eu aprender com a Ótima? E o que impede a Ótima aprender comigo? Fazer um benchmark entre nós, sem abrir as coisas. Qual que é o seu número ideal com essas métricas? Ou seja, se ele tem números mais efetivos, mais eficientes, deixa eu correr atrás disso. Deixa eu quebrar minha cabeça aqui e pensar fora da caixa. O empresário é isso. Ele tem que romper com os desafios. Né? É um quebra-cabeça que você tem que desenvolver e resolver esse quebra-cabeça. E aí a gente busca parceiros. Ô, Jonas, aproveitando que você está falando aí, deixa eu falar uma coisa importante. E vou falar com a minha experiência. Uma empresa, uma locadora, que fatura R$50 mil por mês, ela não precisa muito de modelo de gestão, não. É igual aquela pessoa, você faz o pão, você não precisa da receita, você não precisa... É ali, você já sabe. Mas uma locadora que fatura R$100 mil, ela já precisa, e esses números que você falou aí, esses indicadores, são importantes. Às vezes uns vão entender bem, os outros nem sabem o que é isso, né? Mas precisa de ter um controle, justamente precisa de ter um conhecimento disso. E outra coisa que você falou é o seguinte, o mercado hoje é um mercado maduro. Já? Por quê? Porque todo o consumo de equipamento, toda a utilização de equipamento, ele provém da locação. Raramente um consumidor final desse tipo de equipamento, ele compra, ele aluga. Por quê? Porque é mais fácil para ele. Não é um negócio principal dele. Se eu fosse um consultor, eu alugaria. Eu não ia comprar nenhum equipamento. Para que eu vou comprar equipamento? Eu vou mexer no meu negócio, que é construir. Eu tenho ali um parceiro que me fornece equipamento, que atualiza, que resolve esse problema para mim a custo muito interessante. E isso, assim, a custo muito interessante. A gente tem que lembrar disso, né? Mas, hoje, o que acontece? O mercado já está consolidado, certo?
O mercado de locação ele já está consolidado, ele vai crescendo. Então, se entra uma locadora no mercado, tem uma outra que está saindo, tem uma outra que está sucumbindo. E é aquilo, voltando lá àquela história. Um barquinho que só tem um motor e lá, tal, eu não preciso de muitos indicadores. Mas na hora que meu barco cresce, eu preciso de um GPS, eu preciso saber, porque senão eu estou arrumando para um furacão, né? Marco, eu preciso saber olha como que a gente às vezes é contraditório. Às vezes nós mesmos não acreditamos na força da terceirização. É porque a locadora é uma terceirização. Então, aqui para reflexão, tá? Muitas locadoras precisam de veículos, né, para fazer manutenção, etc, etc. Quantas locadoras desse número que você falou aí têm veículos próprios? A maioria. Né? A Alavanca não trabalha com veículo próprio. Nós trabalhamos com veículos alugados. Ou seja, tudo que eu posso terceirizar, eu terceirizo. Então, posso terceirizar uma contabilidade, eu posso terceirizar um contas a pagar ou a receber, uma cobrança, veículos, né? Computador. Eu preciso dispensar toda a minha energia para locação. Eu não quero preocupar em fazer manutenção de carro. Eu não sou especialista nisso. Tem empresas que são especialistas em manutenção de carro. Então, eu alugo. E, às vezes, eu não quero gerenciar frete. Isso não é o meu negócio. O meu negócio é locação. Aí, a gente tem um pseudo-entendimento de que frete pode gerar lucro para a empresa. Né? Quando a gente mergulha nas contas, ainda que isso possa dar um resultado ali positivo, eu preciso pensar que a minha energia está sendo dividida. Então, eu estou gerenciando frete, eu estou gerenciando veículos, eu tenho que cuidar da saúde dos veículos da empresa. Eu conheço uma empresa em São Paulo que ela assim, tem uma frota de veículos absurda e é uma empresa de relevância. E a gestão que ela faz dos veículos dela, na minha visão, tira muito da energia que ela tem e ela fica ali dividindo a energia. Né? O empresário, o locador, que está nesse ambiente desafiador, que oscila muito, economia instável, insegurança jurídica, né? Muitas empresas ali trabalhando com a mesma coisa. Ele tem que ser um cara que seja muito inteligente. E essa inteligência, ela vem com ferramentas que te ajudam. Então, eu não posso contradizer o meu negócio. Assim, é uma visão minha, né? Então, se eu acredito na locação, eu vou terceirizar aquilo que vai me ajudar na minha empresa, né? E aí eu tenho mais tempo para trabalhar, para pensar nos problemas, para fazer a gestão de pessoas, que é um outro dificultador, Marco, né? Assim como a construção civil, ela enfrenta um grande problema de falta de mão de obra, nós locadores também. Sim. Né? É um problema gravíssimo. Tá geral, né? Geral. Então, o que a gente precisa fazer? Pensar. Como que nós vamos fazer isso? Mas aí o meu carro ali está estragado. Aí tem que arrumar uma oficina mecânica que também está com problema de mão de obra. E aí você vai dividindo as suas energias, passa o dia, você fica satisfeito. O problema, sabe o que é? É quando a gente fica satisfeito com aquela mesmice. Né? A gente não tem mais aqueles objetivos de crescer. Poxa, de um ano para cá eu cresci tanto, né? E aí você vê uma linha ascendente, isso é legal. E quando eu citei um pouco, agora há pouco, de vender almoço para comprar janta, isso é sério. Tem muitos empresários que são satisfeitos com a mesmice e isso é altamente prejudicial para o segmento. Porque você não impulsiona, né, a força intelectual da locação no Brasil. Né? A gente vê, por exemplo, as locadoras de carro, é um pessoal muito organizado. E a gente tem que pegar essas referências. A minha referência é a melhor locadora. Né? Eu não vou pegar como referência aquele senhor lá da esquina que para ele está tudo bem, está tudo certo, está tudo legal. O Jonas está falando aí uma coisa assim, viu, Jonas? Nenhuma inteligência individual
é maior do que a inteligência do grupo. Sim, concordo com você. E hoje, no mercado sedimentado, no mercado já está todo instalado, Estabelecido. a inteligência do grupo é muito grande. Nós temos experiências, né, de pessoas e conhecimento, né, de pessoas aí que nós, como gestores do mercado como um todo, nós temos que aproveitar isso. Você vê assim, a inteligência de grupo é tão importante. Nós tivemos uma Covid aí. Aí fala, quanto tempo que um cientista leva para desenvolver uma vacina? 5, 10 anos. A vacina lá do vírus foi desenvolvida em menos de 2. Mas por quê? Inteligência do grupo. Mútuo ali, né? Todo mundo se uniu e falou, vamos resolver esse problema aqui. Então, eu acho que está na hora. O mercado já sedimentou, concorrência existe. É lógico, cada um tem que ter, mas não da forma como era no passado, como foi no passado, quando não existia nada ainda. Quando o mercado era comprador, passou a ser locador, e ali a disputa era diferente. Hoje, no mercado maduro, nós temos... O que nós podemos aproveitar? A inteligência do grupo, compartilhar experiência. Sim. Porque uma coisa, gente, que eu aprendi nesses anos é que a gente vai embora. Nós vamos embora. É. E qual que é o legado que nós vamos deixar? Sim. O que nós vamos deixar para os nossos filhos? E quando eu falo de filho, eu não estou falando de filho próprio, eu estou falando de o que nós vamos deixar para os filhos, para as pessoas que vão assumir esse negócio. Para a sociedade de uma maneira geral, né? O que nós vamos deixar? Vamos deixar um negócio forte, uma coisa, né, mercado sólido e tudo. É isso. Uma contribuição boa, né? A timeline da vida, ela é muito curta. Gente, é impressionante como o tempo passa rápido. Muito rápido. Sim. E eu vejo, assim, nesse podcast, eu vejo aqui no Marco Aurélio, eu vejo no Sindilec uma oportunidade de aprendizado sem igual. E eu digo aqui para você, locador, né, que está assistindo a gente, não perca a oportunidade de se conveniar ao Sindilec, porque sindicato hoje, infelizmente, às vezes tem um tom pejorativo e tudo, mas aqui a nossa entidade, né, Alain? E o Alain, junto com o nosso presidente, Eugênio, a proposta do Sindilec é propagar e oferecer para nós, locadores, uma profissionalização. Então, aqui hoje, a gente está aprendendo com o Marco Aurélio, que tem uma estrada maravilhosa. O Alain nos ajuda muito nessas consultorias. Poxa, isso tem um valor... E está à disposição, né? Está à disposição. Isso tem um valor extraordinário. Então, quando a gente se convenia, faz um convênio ou se associa, melhor dizendo, a uma entidade como a nossa, poxa, a gente está subindo de degrau. Nós não podemos perder essa oportunidade. Aqui a gente troca ideia, troca figurinha. Eu recebo lá na alavanca, né, locadores, e não tem problema nenhum de abrir informações, de abrir números. Problema zero. O próprio Eugênio, nosso presidente, que está nos prestigiando com a presença dele hoje ali, né? Obrigado, presidente, mais uma vez pela presença, né? Ele não gosta de participar com a gente, porque tem vergonha, mas um dia vai outra escola ambulante. O próprio Eugênio, ele recebe com frequência outros locadores dentro da Engeloc. Inclusive, a Engeloc está abrindo a sua 4ª loja agora. Um empresário de sucesso, um exemplo para todos nós também. E ele não tem problema nenhum em acolher esses outros locadores para aprender com ele o que ele tem para oferecer, o que ele está fazendo, né? E aí a gente está chegando aqui na reta final do nosso Locast, e aí, com base em tudo isso que a gente falou aqui, ficou claro que o problema não é crise de mercado, o problema não é as dificuldades do mercado, porque isso é uma coisa que no Brasil, vamos dizer assim, já é esperado. Então, como a minha esposa me diz, eu quero novidade. Mas o grande desafio é da porta para dentro. Então, na opinião de vocês, né, eu visito muitas locadoras e quando o locador ele me pergunta, ele fala assim comigo, Alain, o Sindilec ele tem que atuar para fazer com que o fulano que está aqui do meu lado aqui, ele faça preços melhores.
Aí eu devolvo a pergunta para ele e falo assim, e o que você está fazendo enquanto gestor, enquanto dono de negócio, para você se descolar disso e ir para uma fatia melhor do mercado para você poder competir num nível mais alto e não ficar competindo por preço. Aí o cara fica sem ação comigo, né? Então, qual que é a pergunta que eu faço aqui para vocês agora? Nós temos um problema hoje de nível de gestão. A grande maioria dos empresários da locação, eles são operacionais. Ele está preocupado em alugar o equipamento, consertar o equipamento, fazer o frete para levar o equipamento para a obra, e compra a peça. Isso para ele é gestão. Faz parte da gestão, mas não somente isso. E eu percebo claramente uma falta de indicadores, uma falta de números, igual você falou aí muito bem, para poder o cara olhar para aquilo ali e entender como que o negócio dele está indo, né? Então, e a grande maioria dos locadores, que são locadoras até 20 funcionários e que faturam até R$100 mil por mês, a maior parte desses empresários tem segundo grau, não tem uma formação superior. E como dizia um diretor meu há muito tempo atrás, que comunicação não é o que você fala, mas sim o que o outro entende, na opinião de vocês, quais são os passos, ou então por onde esse empresário poderia começar para ele ter um melhor entendimento do negócio dele? Ele tem que fazer o quê? Ele tem que estudar mais? Ele tem que fazer uma faculdade? O Sindilec está à disposição. Nós temos uma quantidade gigante de conhecimento para poder transferir e passar para esse pessoal de uma maneira simples, de uma maneira descomplicada, né? Enfim, o que esse empresário ele precisa fazer para melhorar o negócio dele, sair desse operacionalzão e mergulhar, de fato, começar a colocar o pezinho dele na gestão do negócio dele, propriamente dita? Bom, eu acho o seguinte, independente de escolaridade e tudo, ele deve ter o conhecimento do seu negócio, né? Seja com números, seja com o nariz, né? Peraí, eu sinto isso pelo feeling, né? Ele tem que saber, mas é lógico que ele tem que saber isso. O que é importante ele saber? E aí nós falamos até nessa questão de preço, né? E o Sindilec nunca foi negócio de preço, que existe. Como também não existe um modelo de gestão, não existe um preço que tem que ser tabelado ou alugado. Existe referências de preço, orientações para que você faça do seu negócio um negócio bom, um negócio lucrativo. E o Sindilec tem uma tabela de referência de valores para ajudar. Porque o preço, na verdade, o que é? É o seguinte, o preço que eu estou fazendo é suficiente para bancar os meus custos e me dar um retorno que no final qual que é o final? É que vamos imaginar que fosse uma máquina só. No final, quando aquela máquina terminar, quando ela morrer, no final eu obtenho um resultado que seja aceitável, que seja plausível, que seja assim, um resultado positivo. Então, é isso, porque cada empresa tem os seus custos. Tem empresa que opta por ter uma frota própria, gerir, gastar uma energia tremenda numa coisa que é frete, que é logística, que é cuidar de carro, manutenção, coisa que às vezes ela nem tem, envolve nisso, né? E ao passo que, por exemplo, com um mercado mais evoluído, será que isso não podia ser, algumas coisas não podia ser compartilhada? Né? Até mesmo questão de manutenção. Está certo que alguns... Será que não pode ter uma manutenção compartilhada? Será que a gente não pode... Isso tudo tem que conversar e estudar. O que é importante? O importante é que cada um tenha isso. No final, eu vou ter uma coisa que chama resultado. Resultado positivo, resultado para mim crescer. Então, quando eu falei aqui, eu falei assim, acho que uma empresa que fatura 50 mil... ele não precisa de muito número, mas ele precisa olhar para isso. Sim, sem dúvida. Né? E se ele pensa em faturar 100, ele já tem que começar a pensar em ter... Qual que é o indicador? Como é que eu vou saber? Porque se eu comprasse uma máquina por 100, se eu falasse, você comprou uma máquina por 100 e vendeu por 90, está explícito ali que você está levando prejuízo. Né? Agora, eu comprei uma máquina por 100 e aluguei por 10. Estou levando prejuízo? Estou tendo um lucro? Devo fazer um preço mais alto? Então, é isso. Então, o que eu digo para você, locador, que está nos ouvindo? Traga as suas dúvidas, traga a sua experiência. Então, é isso. Eu acho que essa pergunta sua, Alain, ela
eu desperto o locador para ele falar, eu tenho que olhar para dentro, né? Tem uma frase que diz assim, quando a gente pensa que o problema está lá fora, aí está o problema. É no pensar. O problema está lá fora, é o governo que tem que resolver, é uma ajuda que tem que vir do céu. Isso tudo a gente também espera que o governo ajude, né? A gente espera que tenha forças positivas nos ajudando de várias formas, mas o mais importante está dentro mesmo. Está dentro da gente ter esse controle, até um controle para poder passar por essas situações que elas existem, sempre vão existir. O Brasil é um mercado turbulento, certo? A gente tem que entender isso, que as coisas não funcionam como em outros países, mas também, às vezes a gente vai num país e fala, num país tal, tudo está... É estável, mas não tem crescimento. O crescimento é mínimo. É aquela coisa ali, ó. Você não consegue, por exemplo, entrar com uma locadora na Suíça. O mercado já está estabilizado. Você vai ficar ali, ó, assim, você não vai conseguir colocar um equipamento. Aqui você começa, de repente aparece uma oportunidade e tudo. E também aparecem os riscos, né? E aparece todo o cuidado que um locador deve ter. Nós falamos, tem outros temas, né? Como inadimplência, insolvência, né? Perda de equipamento, que nós nem comentamos aqui, mas fica por um outro podcast. A comparação com relação a isso aí que você falou, Marco Aurélio, é o seguinte: abrir uma locadora na Suíça e no Brasil é a mesma coisa, você colocar o seu dinheiro na poupança, você tá abrindo uma locadora na Suíça, né? Tá previsível. Agora, você gosta de fortes emoções, você quer um rendimento maior, você quer um resultado melhor, mas você tá afim de assumir o risco, é para a bolsa. Aí você vai para a bolsa. Eu vejo assim, eu vejo muito dessa forma. E a gente falou muito né, da porta para dentro, né? Quando que o Brasil não esteve em crise, né? Sempre foi desafiador, sempre. Parece que o Brasil tem crise sempre, né? Então, tem 3 campos do saber. A inteligência. Todos nós nascemos com a inteligência, né? Uns um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos. O coeficiente da inteligência é 100. Uns é 95, outros são 100, outros são 110, outros são 130. Mas todos nós temos. O outro é o conhecimento, que aí é a vida, é as experiências, né? É a estrada que a gente passa ao longo do tempo. Isso nos ajuda muito a produzir conhecimento. E o outro, que eu vejo que é o mais relevante, é sabedoria. O empresário hoje precisa ser sábio. E sabedoria, quando a gente olha ali na tradução, é inspiração. Então, a sabedoria, eu vejo que ela está num nível acima da inteligência, acima do conhecimento. É quando você está inspirado. E quando você está inspirado, meu amigo, você faz coisas extraordinárias. E por que eu estou dizendo isso? Quando a gente fala aqui de números, de métricas, de siglas, poxa, isso não é para assustar ninguém. São informações ou indicadores que vai te fazer inspirar. É como uma matemática, né? Como que você resolve uma equação? Você não simplesmente chega num caderno e escreve ali a equação. A equação, ela precisa te fazer pensar. E muitas vezes, a resolução de uma equação, você precisa estar inspirado naquele dia. Se você está inspirado, você vai. E a gente, nós, empresários do segmento da locação, a gente precisa ser feliz, sabe? É muito ruim quando a gente tem o nosso trabalho e vê isso como um encargo. Poxa, amanhã eu vou ter que trabalhar. Não, nós precisamos ser felizes, porque a gente vive disso, né? Obviamente, tem a nossa família, tem as nossas outras atividades, e é muito importante tudo isso, mas o trabalho também é. O trabalho, ele precisa ser inspirador. Poxa, e por que não? Então, assim, a gente dividir informações é muito legal,
né? Você aprender com o outro, sentar e escutar. A gente precisa ser bons escutadores, bons ouvintes, né? E principalmente nesse grupo nosso. Nós não podemos desprezar isso, né? De fazer um contato, de ligar para o outro, conversar, né? Isso é saudável, né? E quebrar mais essa coisa de concorrência, ela existe, está aí. Isso não, é um caminho sem volta, mas não significa que a gente ainda... Aliás, ela é até salutar, né? Claro, ela faz a gente melhorar. Porque exato. Né? O Marco Aurélio é concorrente meu, né? Vamos dizer assim, mas somos amigos, né? Poxa, temos prazer de estar juntos. Isso é bacana demais. Vamos aprender com ele, e vice-versa, e a gente vai caminhando. É porque a concorrência, igual você falou, ela tomou um tom pejorativo, principalmente no Brasil, que o cara acha que ele, para ter sucesso, você tem que matar o cara que está do lado dele, né? Sendo que eu ouvi uma frase outro dia, num outro podcast falando de gestão, que foi uma frase fantástica, que a pessoa falou assim, que o concorrente, quando ele está num alto nível, ele é um cara que participa de um grupo e ele tem a consciência de que concorrer é dar 100% dele para fazer o negócio dele dar certo e colaborar com o mercado. Isso é concorrência. Isso obriga o outro também a dar 100%, que obriga o outro também a dar 100%. Uhum. E a gente falando de concorrência, né? Criança, né? Concorrência é correr junto. Sabe quando você aposta corrida com um garoto? Uhum. Você vai, vamos ver quem chega lá primeiro. E isso é concorrência. Mas no sentido de valor disso, não faz sentido você pegar e obstruir o caminho do outro, empurrar o outro. Na hora que você vai fazer isso, você tira o seu objetivo. Você perde. O objetivo é chegar bem, é chegar na frente. Não interessa se você chegou em segundo, terceiro, é você ser finalista. Uhum. Essa corrida nossa, é ser finalista. Eu falei, né, no começo aí, falei assim, me entristece ver hoje uma pessoa, ou às vezes uma família, entrar num negócio de locação e depois está saindo dali aos frangalhos, está saindo dali quebrado. Prejudicou o mercado, prejudicou aquela família, prejudicou aquela pessoa. Então, se a gente pensar no sentido, né, o que é concorrência? É chegar nos finalistas. É lógico que eu quero chegar primeiro e eu vou correr e vou dar meu esforço. E o Jonas vai ver eu correndo e vai correr também. E ele vai ter o segredo dele, a energia dele, a inteligência, né? E tudo. Mas o importante é a gente chegar lá com sabedoria, né? E compartilhar isso. E abraçar, e uma hora, meus parabéns, você correu bem. E né? E quando a gente interrompe a corrida do outro, Marco Aurélio, isso não traz felicidade. Não. É amargo. É amargo. Muito amargo. Amargo. E a gente não pode de uma cultivar pobreza isso. de espírito muito grande. E eu vou compartilhar uma experiência pessoal, sabe? Isso. Teve uma época que nós montamos iniciamos a filial em São Paulo. E aí, próximo a gente, uma locadora. Aí, logo que nós iniciamos, o preço era 100, aí a locadora passou para 80. Aí nós passamos para 70. Ela passou para 60, nós passamos para 50. Ela passou para 40, nós passamos para 30. Uau! Nós tínhamos outras filiais que sustentavam aquilo ali. Aí um dia eu cheguei lá e o gente falou assim, sabe a locadora tal? Fechou. Aprendam com o meu erro. Eu falei, eu sei, ela fechou. Fechou. E aí o preço estava a 30. Aí você não conseguiu subir anos e anos para recuperar, para voltar ao preço que era 100, que era o preço que deveria ser. Entendeu? E... é complicado. Certo? É bem complicado, né? Sim. Mas naquele afã, né? Aquele afã e aquela inexperiência. É um aprendizado, né, Marco? Aquela juventude, aquela coisa. Não, eu vou... Sim, sim. Certo? Então, que às vezes a gente fala, tudo positivo. Não, tem umas coisas que a gente faz que hoje faria bem diferente isso. Mas é um aprendizado, igual você falou, né? E lembrando que tudo isso que nós falamos aqui com relação à gestão, com relação a metodologias, né? Vamos dizer assim,
dentro do Sindilec, para você, locador que está assistindo a gente aí, nós temos isso pronto de maneira descomplicada. Eu tenho o prazer de ir na sua locadora, visitá-lo, tomar um café com você, para a gente poder falar de gestão de uma maneira simples, de uma maneira que você vai gostar e que você vai entender que o seu negócio pode melhorar muito e que você pode colocar sua energia no seu negócio mesmo, em vez de ficar, igual o Jonas falou, que perdendo tempo com coisas que não vão agregar no seu negócio, né? Senhores, não é demais falar novamente que foi uma honra ter vocês aqui com a gente. O podcast do Sindilec, tá que é o Lockcast, ele está de portas abertas para recebê-los novamente, sempre que quiserem, né? Então, Jonas, muito obrigado. Marco Aurélio, muito obrigado. Jonas, as suas considerações finais, por gentileza. Mais uma vez, a gratidão é toda minha e desejo todo o sucesso do mundo, né, para o nosso segmento. E obrigado, Marco, por ter a sua presença aqui, né, compartilhando, Alain, o Sindilec, ao nosso querido presidente Eugênio. E muito obrigado, e 2025, escreve aí. Nós vamos desbravar mais uma vez. Nós vamos romper. Vamos romper mais uma vez. É isso aí. E da minha parte também, é uma honra para mim poder estar aqui, poder falar, ter esse canal, né? Falar para você, locador, né? E dizer que tudo vai passar, a vida passa, e é importante a gente aproveitar esses momentos, sabe? Compartilhar, obter sabedoria como... E foi um momento para mim, foi um momento de sabedoria estar aqui com vocês, né? Revivendo essas situações e podendo compartilhar isso, sabe? Podendo compartilhar as experiências, esse conhecimento, para que vocês usem isso da melhor maneira possível, da melhor maneira, que usem com sabedoria, né? E cresçam e tudo, porque eu, pelos tempos aí, posso falar assim, eu sou não sou um dos pais, mas é um dos pais da locação que veio lá, que começou no Brasil, né? Nós estamos falando do Brasil. E isso aqui é deixar um legado, sabe? Nós estamos aqui também hoje, eu me preocupo muito com isso, de deixar um legado, né? Para vocês que vão continuar nesse mercado, que vão crescer com ele. Isso é um ganho para mim, é um ganho ver empresas sólidas, fortes e empresários ali concorrendo, né, com vigor, com energia e com alegria também. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marco Aurélio. Obrigado. E para você, locador, que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigado para você também. E curta, compartilhe esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo que nós trouxemos aqui para você hoje, eu tenho certeza que o seu amigo, o outro locador, também vai gostar de ouvir tudo isso que foi falado aqui hoje. Então, manda para ele, curta esse vídeo. E qual que é o recado geral aqui, uma frase que pode resumir o nosso encontro de hoje? Não tema 2025. Abrace 2025, trabalhe junto com aqueles que sabem compartilhar informação e que querem o bem da sua empresa, que você vai dar muito certo. E o Sindilec está à disposição, de portas abertas, para receber você e ajudar você a tocar o seu negócio. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo Lockcast.